Senador Marcos Duval, que é ex-policial federal e também já participou da SWAT americana, traz informações seríssimas sobre o que está tramando ali Elon Musk e Donald Trump contra a esquerda no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes e Lula, ele vai trazer tudo aqui em primeira mão. O que está sendo preparado, pessoal, para os próximos dias é realmente de cair o queixo. E por isso, Bolsonaro está tranquilo contra essas acusações de golpe e até mesmo tentativas de prisão de Jair Bolsonaro. Mas agora você vai ver o que pode acontecer nos próximos dias, porque vem direto dos Estados Unidos essas informações agora fresquinha. Alexandre de Moraes não perde por esperar, vai falar sobre as eleições passadas e também sobre a prisão de ministros do Supremo. Preste bastante atenção agora na fala deste senador que conhece muito e tem referências para trazer aqui para nós. Confira agora o vídeo, já dá um like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos para essa matéria que está quentíssima. Como eu disse, 20 de janeiro é o divisor de águas. Claro que o país, deixa claro, o país não vai ser um estalar de dedos que vai virar outro país. Mas que o nosso Alexandrinho, não é mais Alexandre o Grande, vai passar a ser um Alexandrinho. E o poderio diplomático dos Estados Unidos vai vir com muita força. E o Marco Rubio, amigo na esfera profissional, não tem intimidade de frequentar a casa dele, nada, mas estamos trabalhando desde 2019, já disse que a primeira providência é cancelamento do visto. Ah, mas é pouca coisa, porque tá para vir, mas o cancelamento do visto não é porque cancelou e vai ter que tirar outro visto, não. O motivo que vai ser dado pelo cancelamento do visto é gravíssimo. Então, ele tem imóveis nos Estados Unidos, ele tem recursos nos Estados Unidos, vai perder tudo, tem família lá, vai perder o contato e ainda mais, como eu disse, vai perder, não vai ter nem possibilidade de fazer qualquer negócio com alguma empresa americana. Exemplo, Netflix, Prime Videos, Amazon Videos, vai ficar com a Globo, que já é parceira dele. Não vai poder pegar o Uber, vai ter que achar uma alternativa, aquele mototáxi, alguma coisa assim. Bom, então eu vou ler aqui para vocês o perfil de um psicopata. Preste atenção, vocês vão ver o que eu falei ontem, o que aconteceu hoje. Mas não se preocupem, porque o presidente não vai ficar na cadeia, mas isso botou mais lenha na fogueira. Então, quanto maior o movimento do Alexandre, pior para ele. E aí vocês vão entender por que ele continua. Vamos lá. Isso aqui que me mandou foi um neuro americano avaliando o Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte, claramente ele é um sociopata, tem sociopatia, e ele estava explicando, eu perguntei, então me explica de forma objetiva um comportamento de um psicopata. O Brasil precisa entender. Vamos lá, o psicopata é uma pessoa com transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia, ausência de remorsos, novidade, e comportamento manipulador. Eles podem ser frios, calculistas, e frequentemente mantêm ou agem de forma impulsiva para atingir seus objetivos, que é fazer o mal, sem se importar com o sofrimento alheio. Ele tem gozo com o sofrimento alheio. A ausência de empatia e remorso faz com que o medo de punição tenha pouco ou nenhum peso sobre suas decisões. O gozo dele de fazer a maldade, de gerar sofrimento no Bolsonaro, na família Bolsonaro, ele tem um gozo tão grande que a possível penalidade para ele é quem é drogado. Sabe que é ruim, mas tem aquele desejo insuportável de usar novamente, usa, aí depois, mesmo sabendo as penalidades. Então, o Alexandre, é como eu disse ontem, isso daqui não é um laudo de um psiquiatra explicando o que é um psicopata, é o currículo dele. Vamos lá, a ausência de empatia e remorso faz com que o medo de punição tenha pouco ou nenhum peso sobre suas decisões. Para ele, o ato em si é mais importante do que qualquer risco de penalidade. Esses comportamentos constantes e ausência de sentimentos de culpa são traços que ajudam a identificá-los. Só nesse primeiro parágrafo está identificado. Psicopatas são considerados plenamente responsáveis pelos seus atos, pois possuem capacidade de entender o que é certo, o que é errado. Nos Estados Unidos, onde provavelmente ele será julgado, eu digo provavelmente porque eu não quero dar para onde de fato ele vai, mas vai estar sob a jurisdição dos Estados Unidos, onde será julgado e condenado,
As penalidades para os psicopatas criminosos podem incluir prisão em regime fechado e, em casos mais graves, que esse está sendo um dos casos mais graves considerado no mundo, pode pegar a prisão perpétua. E por quê? Aí é que ele explica. Os psicopatas podem ser considerados na fase de sentença como um objetivo de avaliar o risco de reincidência, o que geralmente resulta em sentenças mais severas, ou seja, mas ele tem um problema psicológico, então não pode ficar em regime fechado, tem que ter um tratamento específico. Não, a psicopatia agrava a penalidade. Isso foi novidade para mim, tá? Eu não sabia disso. Então pode pegar até prisão perpétua. Bom, o que geralmente resulta em sentenças mais severas devido à falta de remorsos e a alta probabilidade de continuar com um comportamento violento e perseguidor. Olha só quem o cientista mandou para mim fazendo a comparação do perfil dele. O que mais coincidiu com o perfil dele? Pessoas historicamente conhecidas por atos de extrema crueldade e comportamentos associados à psicopatia incluem Adolf Hitler, líder nazista alemão responsável pelo Holocausto e a morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua falta de empatia, e comportamento manipulador, está escrito no primeiro parágrafo, resultaram em um dos maiores genocídios da história. Se fosse naquela época, é bem provável que ele mandava prender Hitler, para ele poder assumir o lugar do Hitler. Joseph Stalin, ditador soviético responsável pela morte de milhões durante o seu regime, incluindo perseguições políticas, execuções e a fome artificialmente provocada na Ucrânia, conhecida como Holodomor. Que é isso, né? Holodomor. Suas ações demonstram uma ausência de empatia, crueldade extrema. Esses indivíduos, os três, são frequentemente estudados por comportamentos cruéis e pela falta de empatia e remorso, características associadas à psicopatia. Cada um deles deixou um legado de horror e violência, e muitos são usados como exemplo de psicopatia extrema na história. Ele vai entrar para a história, para o lado negro da história. Bom, aqui tem algumas investigações que eu fiz da relação dele com o PCC, mas não cabe agora isso. Bom, sobre o Bolsonaro, vamos pensar o pior cenário. A gente sempre aprendeu na SWAT assim, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Se Bolsonaro for preso, ele vai virar um mártir. Simplesmente vai ser a pessoa injustiçada e que ressurgiu com a direita no Brasil, e a direita no Brasil vai fazer o Brasil tremer. E é mais um crime contra a Constituição, quando devido processo legal. E aviso de novo os policiais que, se forem lá cumprir uma ordem ilegal, já vai entrar na lista. E não adianta fazer esse inquérito que ficou, pelo estudo que nós fizemos com os juristas, claramente o inquérito para denegrir a minha imagem ao associar possível envolvimento de tráfico com menores. Olha só que absurdo. E eu vou processá-los. Injúria, difamação e tudo mais. Todos. Vou denunciar todos. Porque colocar para mim e soltar para a imprensa, o senador interferindo nas investigações ou falso constitucionalista, eu já repeti 1000 vezes as funções que eu exercia no Senado, no setor de inteligência, que tinha a obrigação de fazer sua investigação paralela. E assim eu fiz e não parei até hoje. São 2 anos que você está me perseguindo, você está tentando defamar a minha imagem, tirando a rede social para não ter fala. E o YouTube não tirou do ar, onde eu vou explicar com mais detalhes por quê. Porque eu ia denunciar o YouTube por um documento que ele mandou para o ministro, e eu tive acesso ao documento onde ele dizia para o ministro: ministro, o senhor está desrespeitando a Constituição do seu país e está desrespeitando o Código Penal, o Código Civil e por aí foi. Então, senador, você tem provas de que ele manipulou as eleições? Não só eu, mas o alemão, Marco Rubio e Trump, os 3 mosqueteiros. Vocês não conseguem imaginar o poder diplomático dos Estados Unidos. É imenso. É a maior potência do planeta. Mas a China está comprando terras, está não sei aonde.
e está crescendo e tal. No mundo, daqui para frente, na hora que Trump sentar na cadeira, o mundo já colocou a sua posição. Ou vão ser de direita, no máximo centro. A esquerda vai virar ditadura. É coisas tão óbvias que quando eu fico escutando a esquerda justificar o injustificável, dá ânsia de vômito. Ânsia de vômito. É muita burrice, mas é porque o Alexandre de Moraes usou a mesma estratégia de Adolf Hitler. Sabe o que Adolf Hitler conseguiu conduzir um país da forma que ele conduziu, sem lei nenhuma e todo mundo obedecia? Ele gerou medo, então ele matava a ermo. Independente se fez, se não falou, se olhou de olho cruzado, se olhou com cara feia, se estava chorando demais, criança que não parava de chorar, matava, e gerou um pânico, um medo. O medo é a ferramenta que foi descoberta para golpes de Estado. Então Alexandre de Moraes, ao invés de usar armas e as Forças Armadas, usou, ele como presidente do Superior Tribunal Eleitoral, usou das redes sociais e das prisões ilegais, gerando medo em todo mundo, menos em mim. É nisso? Nisso não, para não desrespeitar os outros. Alexandre de Moraes, não tenho nenhum medo desses inquéritos esdrúxulos que você está apresentando. E tenho mais uma novidade, e essa força que está se aliando a mim não vem só dos Estados Unidos. Vai vir de um outro continente e com um peso gigantesco. Mas quem vai determinar o pedido de início de prisão do Alexandre de Moraes, a pedido do Trump, é claro, é o Marco Rubio, que vai coordenar a ONU, Conselho de Segurança da ONU, a OEA, Tribunal Penal Internacional. Tudo vai ser coordenado pelo Marco Rubio. E como eu falei ontem, não precisa sair explicando o que está acontecendo no Brasil. Eles estão comigo na investigação desde o ano passado. E o Alexandre se achando assim, Calei Duval, vai mexer comigo? Calei Duval. E vamos tentar sujar a imagem dele. Tomou, infringindo as minhas prerrogativas, infringindo as prerrogativas de brasileiros e crime atrás de crime. Xandão, a quantidade de crimes que você está para responder em todos os órgãos internacionais que não fizeram nada até agora por causa do Trump ou Biden, porque são cadeiras, não são técnicas, são políticas quem conduz. Então, por isso que estou falando, nada acontece com o Alexandre, porque o Biden estava fazendo realmente ali a blindagem dele. Só que agora, saindo o Biden, dia 20 de janeiro, senta Trump, e aí o bicho vai pegar. Imagina só, Trump odeia Alexandre por causa do Bolsonaro. O Elon Musk odeia o Trump por causa da perseguição da empresa dele. Se de fato sair a condenação, é ilegal, totalmente ilegal. Não tem embasamento nenhum, não tem nada, é absurdamente. E como o Alexandre tem o gozo de fazer outro sentir sofrer, ele não liga muito para as penalidades. Ele acha que tipo assim, vamos tentar fazer alguma coisa, mas eu estou no Brasil e o Brasil sou eu que mando. Agora não é só no Brasil, não. No Brasil é só o impeachment, se acontecer, que eu acho difícil. Mas além de ser o governo americano, com a sua força diplomática, então não vai ser só o governo americano, vão ser 163 países em cima de você. E mais um reforço que chegou ontem. Recebi um contato de uns caras mais foda desse planeta. Não vou dizer o país onde ele está por questão de segurança, mas fez contato comigo e vai pegar pesado. Cenários totalmente favorável. Então eu peço a vocês, 20 de janeiro, sofazinho, uma TV, imagem de qualidade, se não tiver, pega emprestado. Pode ser até aquele no bar, enquanto você está tomando sua cervejinha, mas não estou comendo a picanha. Vocês vão passar a assistir. Assistem a posse do presidente Trump. E aí depois vocês vão vendo as coisas mudar drasticamente. E aí a gente encerra esse ciclo de tortura e perseguição dia 20, no ano de 2026, das reeleições. Aí pronto, é pá de cal. Aí finalizou. O governo americano vai botar o Brasil literalmente no colo e vai nos conduzir para fazer relações comerciais com as maiores potências do planeta. A ordem do governo americano. E aí quem não obedecer. E o Alexandre achando que não pode ser preso por uma corte internacional que não tem jurisdição ou incompetente. Dá uma estudada no Tratado de Roma, aí você vai entender qual é a posição da Corte Penal Internacional. Não pune o país, não. Vai punir você, os delegados que fizeram tudo que você ordenou de forma ilegal, os agentes que cumpriram ordens ilegais, tá todo mundo junto.
Eu já mostrei para vocês a relação. Ficou até na minha rede social, é claro que eu tive cuidado de apagar o nome dos agentes e as suas identidades funcionais. Mas estava lá qual é o inquérito, o que foi feito de ilegal, de abuso de poder, crime contra a humanidade, censura. É uma lista gigantesca. Daí você viu o que falou o senador Marcos Duval, esse que está ligado diretamente com autoridades dos Estados Unidos e falou sobre Donald Trump, Elon Musk e também sobre essa possível prisão de Bolsonaro, que ao ver dele não vai acontecer, porque antes disso os ministros do STF vão ter uma grande surpresa, porque essa narrativa sobre o golpe e até mesmo sobre a prisão de Bolsonaro, isso não acontece da noite para o dia. Essa denúncia que foi feita, simplesmente uma denúncia, tem que passar pela PGR. Se a PGR acatar esse pedido, então vai ser levado para o plenário do Supremo e aí sim vai ser marcado um julgamento. Todo esse processo demora. Isso vai para 2025, pessoal. Isso não é para agora. Só que acontece que no dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump já assume. E aí, como já falou o próprio Alan dos Santos, que está ali exilado nos Estados Unidos também, porque foi caçado ali pelo ministro Alexandre de Moraes, teve seu passaporte retido, contas também retidas. Ele já falou que quem era o escudo de Alexandre de Moraes era ninguém mais e ninguém menos do que o Joe Biden. Então, saindo Biden e entrando Donald Trump, o cenário muda drasticamente. E aí, pessoal, o que tudo indica é que a esquerda está dando as últimas esperneadas que eles podem dar. É por isso que eles estão tentando fazer de tudo para ver se arruma aí um crime, alguma coisa para incriminar, para poder prender Bolsonaro antes da posse de Donald Trump. Mas a justiça é lenta, a justiça é morosa e com certeza eles não vão conseguir. O que tudo indica, pessoal, é que a partir de janeiro, de 20 de janeiro, as coisas mudam drasticamente e até mesmo um secretário de Donald Trump, que é Elon Musk, tem briga diretamente com Alexandre de Moraes e não vai deixar barato aquilo que ele fez lá atrás, travando o Twitter aqui no Brasil, ainda tendo que pagar uma multa milionária. Isso não vai ficar de graça, pessoal. Inclusive, ele mandou uma mensagem, né? Deu uma resposta ali para a Janja, para aquela ofensa ali grave que a Janja fez para ele. Ele falou: vocês vão perder as próximas eleições. E aí, pessoal, eles não perdem por esperar, tá bom? Olha só, se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais sobre esse tipo de matéria, se inscreva aqui nesse canal, dá um like nesse vídeo, porque aqui nós vamos trazer conteúdos como esse, para você ficar muito bem informado. Esse tipo de conteúdo você não vai ver na Mídia Velha, não vai ver na Globo, no SBT, mas aqui nós trazemos o senador Marcos Duval, que está sendo perseguido, mas ele tem informações privilegiadas que muitos não têm, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.